conseguir? Então, agora, vamos estudar um pouquinho? Já escutamos um pedacinho de uma musiquinha, um dia você vai ouvir tudo. Vamos comigo? Vamos lá, com muita animação. Olá, nono ano, como que vocês estão? Eu estou bem, vocês devem estar muito bem. Eu acordei vocês com aquele musicão que eu fiz por gosto, ser bastante barulho para oi, 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 vamos juntos, estamos iniciando a semana, terça-feira, vamos começar numa boa, vamos dar sempre o nosso melhor. Pessoal, eu vou colocar para vocês hoje duas questões aqui nessa videoaula, inclusive são as duas primeiras que estava no exercício avaliativo de sexta-feira de vocês. Eu vou resolver com você, eu vou resolver agora e vou fazer o gráfico delas. Então, o objetivo dessa minha aula de agora é mostrar de novo o gráfico de um sistema. Não esqueça que, na realidade, quando você tem duas equações num sistema, você tem, na realidade, funções, que a função eu ainda não mostrei totalmente para vocês. E é isso que eu quero mostrar em relação ao sistema de vocês. A primeira pode não ser a primeira para você, porque ela aparece embaralhada, tá, pessoal? A primeira questão que eu quero fazer com vocês, ó, a primeira, ela diz assim, ó, a soma de um número X, eu não vou passar o enunciado aqui, porque vocês têm este enunciado disponível lá na atividade avaliativa de vocês e com certeza no caderno, porque eu pedi para ser feita também no caderno. A soma de um número X, a soma de um número X com o dobro de um número Y, dobro de um número Y, é igual a menos 7. Legal? Diferença, gente, sempre menos. Sempre que eu falar diferença, é menos. Então, ele diz assim, a diferença entre o triplo desse número X, triplo de X menos, porque é a diferença do triplo do número de X, e o número Y é igual a 7 positivo. A pergunta é, no de vocês, está perguntando o valor de X vezes Y. Eu vou dar este valor de X vezes Y. Mas aqui eu quero também o gráfico. Eu quero também o gráfico. Então, eu vou fazer as duas coisas, de acordo com o que você tinha que responder na atividade avaliativa, e vou acrescentar o gráfico. Gente, entenda aqui uma coisa muito séria. Se você fosse fazer só o gráfico, você poderia dar valores para X e calcular Y, 2,3, como eu tinha mostrado para vocês, e faz o gráfico de cada uma delas, e para ver aonde corta, aonde que elas vão se cruzar. Mas eu disse para vocês também que eu, pessoa, não gosto muito de fazer tabela. É errado? Não. Gosto meu. Eu gosto muito de calcular o valor do ponto comum, ou seja, achar X e Y, porque aqui realmente você precisa achar o X e o Y. E aí depois coloco no gráfico, que daí eu já tenho tudo pronto. E é isso que eu quero fazer para vocês. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Eu disse para vocês também que você pode fazer um sistema pelo método da adição, substituição, comparação. Como eu quero fazer o gráfico, eu vou fazer direto no método da comparação, isolando tanto da primeira como na segunda, eu vou isolar Y. Por que eu vou isolar Y? Porque eu já mostrei para vocês que para eu fazer o gráfico é interessante que a tua equação esteja com Y isolado, ou seja, que a função esteja com Y isolado. Vamos juntos? Então, eu vou isolar aqui na primeira. Eu tenho aqui, ó, 2Y é igual o X menos 7. Como o 2 está multiplicando, passa dividindo, Y é igual a menos X menos 7. Primeira. A segunda, como o Y está negativo, pessoal, vou deixar ele aqui, ó, menos Y é igual a menos 3X mais 7, porque o 7 permanece nesse lugar. Só que eu não posso isolar menos Y, então eu vou multiplicar por menos 1 a equação inteira. Quando eu multiplico por menos 1 a equação inteira, eu passo a ter aqui, ó, Y é igual, ficou positivo, é igual a 3x positivo menos 7. Tá aqui, ó, meu sistema. Como eu estou fazendo pelo método da comparação,
y é igual a y. Se y é igual a y, eu vou dizer que menos x menos 7 é igual a 3x menos 7. Então, tá aqui, pessoal, ó. 3x menos 7 é igual a menos x menos 7. Legal, ó, legal. Pessoal, o 7 tá negativo, passo positivo. O x tá negativo, passo positivo. Então, eu tenho que 3x mais x, desculpa aí, é igual a menos 7 mais 7. 3x mais x, eu tenho exatamente 4x. É igual a 0. Que legal. Eu fiz um erro muito grave aqui, pessoal. Isso aqui era só para chamar a atenção de vocês. Se alguém descobriu qual foi meu erro, eu tô feliz. Se não descobriu, eu estou triste. Gente, aqui eu tinha 2y e eu esqueci de passar. Aliás, eu estava arrumando e esqueci de passar. Aqui é sobre 2. Então, deleta aqui, por favor. Então, eu tenho que y é igual a y, ou seja, menos x menos 7 sobre 2 é igual a 3x menos 7. Gente, o 2 está dividindo. Ele passa multiplicando tudo, inclusive o 3 e o 7. Então, gente, eu vou jogar direto, tá? Então, eu tenho que menos x menos 7 é igual a 6x menos 14, porque o 2 passou multiplicando o 3 e o 7. Gente, eu vou levar o x para cá e trazer o 14 para cá. Eu tenho, então, aqui, ó, menos 7 mais 14 é igual a 6x mais x. 7, 14 menos 7 dá 7 positivo. É igual a 7x. 7 está multiplicando, passa dividindo, x é igual a 1. Legal? Eu achei o valor de x, preciso achar o valor de y. Como que eu acho o valor de y? Você pode vir nessa primeira ou na segunda, porque aqui o y já está isolado. Vou na segunda, porque fica, aparentemente é mais simples. Então, eu teria aqui, deixa eu até mudar a cor da caneta, para você, y é igual a 3 vezes 1. Por que 3 vezes 1? Porque o meu x, eu acabei de achar que x é 1. 3 vezes 1 menos 7. Y é igual a 3 menos 7. Y é igual a menos 4. Gente, entenda aqui uma coisa. Eu acabo de achar que x é 1 e y é menos 4. Gente, o que significa esse 1 e menos 4? Significa, gente, que este 1 para x é tanto solução da segunda equação quanto da primeira. Este menos 4 para y é solução da segunda equação quanto da primeira. E agora, então, ele pede aqui, no caso do problema, ele pede para você fazer x vezes y, você tem 1 vezes menos 4, que dá menos 4. Essa aqui seria a solução do exercício da atividade avaliativa. Só que agora eu quero acrescentar o gráfico. Legal! Então, vamos acrescentar o gráfico. Gente, eu vou deixar aqui, ó. Vamos acrescentar o gráfico. Acrescentar o gráfico aqui para mim, eu vou pegar o ponto, né? O ponto para mim. O x, deixa eu só pegar aqui. O x é 1, o y é menos 4. X é 1, o y é menos 4. Vou pegar as duas funções isoladas. Y, ó. Y é igual a, cadê? Y é igual a menos x menos 7, menos x menos 7 sobre 2. Gente, aqui eu vou fazer por gosto. Lá eu coloquei sobre 2 inteiro. Eu vou colocar separado, ó. Faz diferença? De jeito nenhum. E a outra é y é igual a 3x menos 7. Muito bom. Y é igual a 3x menos 7. Ok? Gente, e eu quero fazer o gráfico com isso aqui. Simples assim. O gráfico, você sempre vai ter duas retas numéricas se cruzando na origem. X é a horizontal, Y é a vertical. Gente, olha agora. Olha que interessante. Muito, extremamente interessante. Para eu fazer a reta, primeira coisa, este ponto 1 e menos 4 pertence para as duas retas. Então, eu vou colocar ele aqui. 1 positivo e menos 4. Gente, ó, ficou pequeno aqui.
1, 2, 3, 4. Eu tenho que ir até no menos 7, mas não está nada proporcional, tá, pessoal? Então, ó, 1 para x e menos 4 para y. Olha só, pessoal, você sempre começa no x. Como o y é negativo, você vai descer até o menos 4. Ó, aqui é o ponto. Gente, olha que... Nossa, muito legal. O termo independente, quando a tua equação está escrita com y isolado, por isso que eu isolei o y, por isso que, como eu isolei, eu já fiz pelo método da comparação, o termo independente, ele sempre vai cortar o eixo y. De novo, o termo independente sempre corta o eixo y. Então, isso significa que menos 7 sobre 2 é a mesma coisa que 3,5, negativo. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 3,5, eu vou chamar aqui, tá, pessoal? Menos 3,5. Exatamente aqui, exatamente neste ponto, ele está cortando. Menos, deixa eu colocar mais legível, 3,5. Menos 3,5. Gente, a primeira equação eu acabei de achar reta. Olha a reta aqui, ó. Ó, ó, ó. Comigo. Comigo. Uhul. Tá aqui, ó. Gente, é lógico que aqui continuaria, né? Ó. Ela ia cruzar bem aqui. Mas, enfim, o importante para mim é a reta. Outra coisa, essa reta é crescente ou decrescente? Se você ler da esquerda para a direita, você está vendo que ela está decrescendo. Claro que ela é decrescente. Olha aqui o x. O x é negativo. Se o x é negativo, a reta é decrescente. Ó, reta decrescente. O ponto comum para os dois, que é 1 e menos 4, 1 e menos 4, está aqui. E o ponto do termo independente, menos 7 sobre 2, 7 sobre 2, 3,5 negativo. Eu chamei aqui, porque aqui é menos 4, 3,5 negativo está aqui, puxei a reta. Bom, vou fazer a segunda reta. A segunda reta, eu já sei que esse ponto pertence também para a segunda reta. O ponto 1, ó, o ponto 1 e menos 4 pertence também para a segunda reta. E qual é o outro ponto? Porque para fazer a reta eu preciso de 2 pontos. Nesse caso, o comum e o termo independente aqui, menos 7. Menos 7 no eixo Y. Então, vou falar que aqui seria o menos 7. Pessoal, ó, infelizmente não está proporcional porque é o tamanho da minha folha. E eu fiz muito para baixo, poderia ter feito um pouco para cima. Gente, então olha aqui os 2 pontos. Menos 7 é o termo independente. E 1 e menos 4 é o ponto que a gente achou. Tá aqui a minha segunda reta, ó. Minha segunda reta. Aqui, ó. Pam. Aqui ela continua, tá, pessoal? Ela continua. Perceba! Legal! X é positivo. Minha reta crescente. Essa reta é decrescente. X é negativo. Essa reta, que é y igual a 3x. Deixa eu colocar um mais aqui. 3x mais 7, crescente. Gente, isso é o gráfico de um sistema de equação de primeiro grau. Tá aqui, ó, da primeira reta e da segunda reta. Nunca se esqueça, ele está cruzando exatamente no ponto 1 e menos 4. Por quê? Porque é exatamente este ponto que é o ponto comum para os dois sistemas. Legal? Pessoal, quero fazer com vocês agora um segundo exemplo. O segundo exemplo que eu quero fazer é o segundo exercício também que está na atividade avaliativa de vocês. Então, aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, bonitinho. Ok, segundo exemplo da atividade avaliativa. Gente, nesse exemplo da atividade avaliativa, ele começa assim. Um estudante pagou um lanche de R$8 em moedas de 50 centavos e R$1. Perceba que ele está trabalhando com dinheiro, o total e o tipo do dinheiro. Então, eu vou falar que a moeda de 50 centavos é X e a moeda de R$1 é Y. E o total disso aí foi R$8. Ó, a primeira informação, 0,5x mais 1y é igual a R$8. Perceba, como ele falou de dinheiro, eu coloquei o dinheiro. Aí ele falou assim, sabendo que para este pagamento, o estudante
utilizou 12 moedas. Opa, ele está falando que a soma de todas as moedas é igual a 12. Então, eu vou dizer que x mais y, agora não interessa quem que é quem, x mais y é igual a 12. Este é a informação dada. Aí ele disse assim, determine respectivamente a quantidade de moedas de 50 centavos, respectivamente, que é primeiro 50 centavos e depois R$1. Então, para mim, o primeiro valor, que no caso aqui é x, né? Porque eu estou chamando 50. Pode trocar, Del, chamar 0,5y e 1x? Claro que pode, sem problemas. Aí, o teu x seria R$1. O teu y seria 50 centavos, se caso você trocasse. Bom, de novo, pessoal, eu gosto de sempre achar o valor para depois fazer o gráfico. Aqui eu vou fazer também o gráfico, tá? Na atividade de vocês não tinha gráfico, mas eu estou aproveitando e utilizando para fazer gráfico. Então vamos juntos comigo. Olha só, para eu poder fazer o gráfico, eu vou achar o valor comum para os dois. E eu vou isolar y. Sempre isolando o y fica melhor. Y é igual a 8 menos 0,5x. E aqui, y é igual a 12 menos x. Tá aqui. Gente, olha que simples. Você só tem que cuidar com sinais. Eu já estou vendo que as duas retas aqui vão ser decrescentes. As duas. Porque tenho menos 0,5x e tenho também menos x. As duas vão ser decrescentes. Legal. Então, vamos juntos comigo? Y é igual a y. Valeu. Se y é igual a y, eu posso afirmar que 8 menos 0,5x é igual a 12 menos x. Joia! X para um lado, número para o outro. Menos 0,5 x mais x, passando para cá, é igual a 12 menos 8. Gente, menos meio mais 1 vai dar 0,5 positivo. Então, eu teria aqui, pessoal, eu vou vir para cá, então eu teria 0,5x positivo é igual 12 menos 8 dá 4 positivo. 0,5 está multiplicando, passa dividindo, x é igual a 4 dividido por 0,5. Gente, aqui eu nem preciso montar. Se você multiplicar por 10, você acrescenta um zero e tira vírgula. 40 dividido por 5, aí você tira, né? 40 dividido por 5 dá 8. Eu acabo de achar que x é igual a 8. O que significa x igual a 8? Ou seja, eu tenho 8 moedas de 50 centavos. 8 moedas de 50 centavos. Gente, se o total de moeda, ele disse que foram 12 moedas, se eu tenho 8 de 50 centavos, eu tenho 4 moedas de R$1. Isso aqui era a resposta do exercício de vocês, atividade avaliativa. Vou usar isso aqui para calcular, para fazer o gráfico, relação moedas e dinheiro. Então, eu teria aqui 8 e 4. Porque eu estou chamando o x de 8 e o y de 4. Então, vamos lá. Vou até fazer assim, ó. Dói. Acho que agora vai ficar ruim. Y e x. Pessoal, olha só. X é 8 e 4. Então, tá aqui, ó. 8 e 4. E as duas funções, 8 menos 0,5x, y é igual a 8 menos 0,5x. E y é igual a 12 menos x. Tá aqui. Eu sei que as duas vão ser decrescentes. Então, vamos comigo? 8 para x, 4 para y. Gente, percebe que aqui tá pequeno, tá pequeno, tá pequeno, tá pequeno, tá pequeno. Então, eu vou falar que aqui é 8, tá? 8 e 4. 8 e 4. Gente, eu vou precisar de ir até o 12. Ai, meu pai.
1, 2, 3, 4. Gente, 8 e 4. Eu venho no 8 e subo até o 4. Gente, entenda uma coisa. Esse ponto é para as duas equações. Como eu quero fazer as retas, qual é o termo independente da primeira? É 8. Então, eu vou falar que aqui é 8, tá, pessoal? Aqui é 8 e aqui é 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É, mais ou menos igual. Ó, 8 e 12. Gente, exatamente, ó. Minha função é y igual a 8 menos 0,5x. Eu só troquei, coloquei o 8 na frente. O termo independente é o 8. O termo independente sempre corta o eixo y. Tá aqui, pessoal. Olha que bonitinha a minha retinha. Ó. Pã. Pã. Opa. Certo? A segunda, o termo independente é 12. Então, tá exatamente aqui, ó. É 12 e o termo comum, o ponto comum é 8 e 4. Então, eu teria isso aqui, ó. Vou fazer com outra cor de caneta. Outra cor de caneta. Tá aqui, ó. Pã. Gente, tá aqui as minhas duas retas. Entenda que as retas, elas são infinitas. Eu parei aqui porque acabou meu papel. Então, e as duas retas são decrescentes. Ó, as duas retas são decrescentes. Estão vindo da esquerda para a direita, descendo. E mesmo porque o meu x aqui é negativo. Quando o x é negativo, você tem decrescente. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Gente, é muito legal você trabalhar com gráfico. E nas próximas aulas agora, nós vamos trabalhar dando nome de função e vendo outras coisinhas mais. É uma delícia quando você aprende. Entenda, o que eu fiz aqui? Tanto nessa quanto na primeira. Eu simplesmente isolei o y das duas. Como eu isolei o y, fiz o método da comparação. Achei o método da comparação, dei a resposta, que é 8 moedas de 50, 4 moedas de R$1. E aí eu decidi fazer o gráfico, que não estava sendo pedido na atividade de vocês. Não esquecendo que 8 e 4 para mim é exatamente o ponto comum, o que é igual para as duas. Então eu coloquei aqui. E como que eu acho o outro ponto? Porque para fazer a reta você precisa pelo menos 2 pontos. O outro ponto que a gente achou é exatamente o termo independente. O termo independente da primeira é 8. Então o que eu fiz? Peguei o 8 e liguei com o ponto comum, que é 8 e 4. 8 para o y, tá, pessoal? Peguei o 12 para o y e liguei com 8 e 4. Bons estudos, fiquem com Deus, muitas bênçãos para vocês. Estamos longe, mas bem próximos. Tchau!